Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, uma pessoa que certamente fará parte do ranking de jornalistas do governo, Ana Sá Lopes. Viva Ruben! Estamos a falar do afamado ranking que o governo contratou uma empresa estrangeira para... Parece que ordenar jornalistas, não se sabe muito bem. É um medidor de alcance de hits. Eu nisso aí não me faz grande confusão, por acaso. Não é. Quem me dera a mim que as pressões do governo e das autarquias fossem só medições de alcance. Vamos à guerra no Médio Oriente e hoje temos um som numa língua que não é muito comum. Não é português, também não é inglês. Vamos ouvir Giorgia Meloni em italiano. Ela que... Bem, é um som que eu não esperava, mas vem meter saudades do Papa Francisco e critica bastante Donald Trump. Vamos ouvir. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Ana Sá Lopes, um conjunto de países, que inclui Portugal, apelam à integração do Líbano no cessar-fogo. Estes últimos dias têm sido assim, um bocadinho de loucos. Donald Trump começou por dizer ou pedir ao Irão, muito afincadamente, que libertem o Estreito de Hormuz. Agora inverte o jogo e diz, eu vou bloquear o Estreito de Hormuz. Portugal continua aqui no meio desta corda bamba a seguir a manada, não é? Não tem uma posição de Pedro Sánchez, como tu dizias, o novo Churchill europeu, não é? E, portanto, temos assim a posição da manada. Portanto, O Churchill também tinha defeitos. Para quem acha que é um grande elogio só, o Churchill também tinha defeitos. É verdade. Não era um santo. Mas na guerra teve espetacular, como Pedro Santos está nesta guerra. Agora, a própria Meloni, que estás a dizer, também... Olha, há uma frase que é muito citada numa peça de Shakespeare que se chama A Tempestade. A miséria aproxima o homem de estranhos companheiros de cama. Basicamente, a miséria aproxima-nos àqueles que estão contra as declarações de Trump e da guerra do Irão e da guerra de Israel de Meloni, que é uma coisa estranhíssima para mim. Para mim é absolutamente estranhíssimo. A Meloni é uma líder da direita populista radical e, no entanto, tem tido posições bastante mais lúcidas nesta questão, tal como Sánchez, do que muitos outros países de democracias tradicionais, que não fazem parte dessa linha da direita populista radical. Meloni, não só hoje cancelou a renovação do acordo de defesa com Israel, tomou essa atitude, como foi a dirigente europeia mais crítica das alucinadas palavras de Donald Trump contra o Papa Leão. Aliás, o Papa emergiu nesta guerra como, de facto, uma figura moral, uma figura de autoridade, como ainda não o tínhamos visto. Nós conhecíamos Francisco, não conhecíamos Leão. Ainda não tínhamos tido tempo para conhecer Leão. E, de facto, aquele ataque... Isto é engraçado que isto não vem de agora. Houve recentemente umas notícias de que a Casa Branca tinha chamado o núncio apostólico em Washington, em que lhe tinha dado um ataque, tinha feito um ataque enorme e tinha invocado o Papa de Avignon, o Papado de Avignon do século XIV. Portanto, já havia ataques ao Papa, já existiam, pelo menos havia fontes, vários jornais, vários órgãos de comunicação social reproduziram essa notícia. Houve fontes de que a Casa Branca estava contra o Vaticano. E esta semana confirmaram-se. Portanto, aquele despautério foi nunca visto, como disse Meloni, e Trump perdeu uma amiga, ou pelo menos tem uma amizade bastante... Aquele acabou de fazer críticas horrorosas a Meloni, como... Enfim, não foi quase ao nível do Papa também, das que fez ao Papa. Uhum. E Portugal, no meio disto tudo, Ana? Portugal, como tu disseste, segue a manada. Isso também deriva da nossa quase nula influência geoestratégica, da nossa grande dependência dos Estados Unidos, por causa de uma relação histórica que nos impede de falar com maior
enfim, ser mais vocais relativamente a esta guerra. Eu não tenho grandes dúvidas de qual é a posição pessoal do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a guerra. Agora, o que ele tem feito são os mínimos. Os mínimos é o documento de hoje, junto com 17 países, em que apela a que o cessar-fogo, o Líbano esteja integrado no cessar-fogo. Há 4 dias atrás, também os países do sul da Europa, incluindo Portugal, também disseram que era inaceitável continuar-se a guerra de Israel no Líbano e apelaram outra vez ao cessar-fogo. Portanto, em termos de Líbano, é onde Paulo Rangel tem sido mais vocal, sem dúvida nenhuma. Agora, é aquele... Não há muita... dentro, obviamente, sempre de acordo com muitos parceiros europeus e não só. Por exemplo, a Austrália assinou o documento de hoje, 17 países, por acaso parece-me que a Alemanha não está aí. Enfim, são os velhos complexos de culpa do passado. Exatamente. Mas não está a Dinamarca, a Noruega, a Espanha, a Austrália, há muitos países que estão a Suécia. Subscrevem a declaração, sim. Subscrevem a declaração. E pronto, eu acho que Portugal está a faz este papel ridículo, não é o único a fazê-lo, não está sozinho, a Europa está, de vez em quando diz umas coisas, e este documento de hoje é importante para, como as declarações da Meloni são importantes, como o acordo de defesa que a Primeira-Ministra italiana também cancelou é importante, como é importante uma petição que chegou para acabar o acordo de associação com Israel da União Europeia, uma petição enorme, gigantesca, que aliás muitos portugueses assinaram. Eu não sei se a União Europeia fará isso, tenho muitas dúvidas. Acho que a relação, por muito que Israel faça o que quiser em Gaza e tenha procedido àquele genocídio, eu não tenho nenhum prurido em usar a palavra genocídio, e Netanyahu devia ser preso, segundo o Tribunal Penal Internacional. Agora, a verdade é que a Europa, se puder não dizer muito mal dos Estados Unidos, nem muito mal de Israel, não diz. Critica sempre o agredido. A Europa, aliás, tem esses 2 pesos e 2 medidas terríveis. Portanto, a Ucrânia é um caso à parte. É o agredido. Portanto, defende-se a Ucrânia. No caso da guerra do Irão, defende-se os Estados Unidos ou critica-se o Irão por estar a atacar, como se não fosse uma consequência direta dos ataques que está a ser alvo pelos Estados Unidos. Portanto, isso tem sido tem sido as coisas mais ridículas, tem sido analisar semioticamente as declarações dos dirigentes europeus sobre a guerra dos Estados Unidos. Agora, estes documentos sobre o Líbano, apesar de tudo, fazem com que a Europa se coloque numa posição um bocadinho acima da posição quase... enfim, não vou dizer de gatas porque é muito feio, mas porque a Europa não entrou na guerra, que aliás levou a que Trump lhe fizesse essa Era eventualmente sair da NATO, não é? Ainda se fala sobre isso. Exatamente, tudo isso, mas também não falou muito alto, não é? Andou ali a tentar ver se a coisa passava nos intervalos da chuva, sem tomar uma posição suficientemente forte, tanto relativamente aos Estados Unidos como a Israel. Aliás, isto é a guerra de Netanyahu, não é? Exatamente, mas pagamos todos. Beijinho, Ana. Até amanhã. Beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.